No vídeo de hoje, a gente vai dar sequência às aulas aqui que a gente está dando para as meninas aqui no nosso novo escritório. E nessa aula de hoje, a gente vai dar seguimento à criação de script, certo, pessoal? Então, no script, quando vocês pegaram para fazer a criação do script, onde eu expliquei para vocês que vocês precisavam trabalhar com a emoção das pessoas, vocês criaram alguns scripts. E eu queria ouvir de vocês como que foi a criação desse script, o processo de criação e como está sendo a aceitação das pessoas. Como que tá? Quem quer começar a falar? Alguém? Vamos lá, você. Vamos lá. Tá bom. O meu tema eu peguei barbearia. Lembrando que cada script foi criado em cima de um tema, tá? Um público-alvo. Por quê? Porque as pessoas que são do ramo da barbearia não são as mesmas pessoas, elas não se conversam da mesma forma como se fosse a pessoa do country, por exemplo. Então, como a abordagem está partindo de vocês, eu preciso entender como que vocês entenderam como que é conversar com uma pessoa de um público e uma cultura diferente da sua. As pessoas estão acostumadas a conversar de uma forma diferente e aí você tem que entender como elas se conversam para você poder fazer uma abordagem nelas, certo? Então eu quero ouvir de você, qual foi o tema que você escolheu? Eu escolhi barbearia. Barbearia, né? Uhum. E eu puxei mais pra gírias, essas coisas assim. Sim. Por que você puxou para gírias? Porque é um espaço onde tem muitas pessoas que curtem, tatuagem, essas coisas assim. E é um ramo de umas pessoas que gostam de um estilo mais rap, essas coisas assim. Que são pessoas mais descoladas, né? Isso. Elas não têm aquele apreço a falar muito certinho. Então, quando você conversa com uma pessoa que ela já é mais descolada, quando você quer falar muito certinho, muito formal, elas tendem a te barrar logo de cara, entendeu? Então, eu quero entender aí como que ficou o seu script. Me fala aí, como é que ficou o seu script? Tá bom, meu script ficou assim. Mano, eu dei uma olhada aqui no seu perfil, aqui no Instagram, e eu gostei do seu trabalho. Tu tem um futuro, hein, parceiro? Sua barbearia tem uma imagem top. Você já pensou em personalizar bonés, vender na sua barbearia? Como a sua logo é bem chamativa, daria um ar bem legal para sua barbearia. E eu tenho certeza que a clientela iria gostar. É porque assim, eu tô te chamando porque eu vi o seu trabalho e realmente não é pouca coisa. Porque assim, normalmente pessoas nesse patamar como o seu já estão com as suas artes em bonés e camisetas. Vamos fazer assim, nossa empresa personaliza bonés. Nós podemos criar uma arte, entre parênteses, layout, com a sua logo no estilo do boné que mais te atrai. E aí, caso você goste, a gente faz. O que você me diz? Pô, legal. Legal. Assim, ó, eu quero que você entenda o seguinte. Na hora de você criou o script, na hora que você criou o script, escrevi errado. Vamos lá, estamos ao vivo, normal. Você tem que, na hora de você criar o seu script, você tem que se atentar a 3 coisas. Ponto em comum. Esse daqui é que você está mostrando que vocês dois têm um ponto em comum. E na hora que você fala uma gíria, você leva a pessoa para dentro da cultura dela, como você está conversando normalmente como se ele fosse um amigo em comum, você está levando para um ponto em comum. Certo? Então, o seu script, como que ficou? Então, o meu público que eu escolhi foi a academia. E aí eu coloquei dessa forma. Olhei o seu perfil e amei o seu espaço.
Realmente muito bom, parabéns. Mas é sempre bom inovar em tudo que estamos à frente. Posso dar uma dica? Trabalhe com bonés personalizados que podem ficar do seu jeito, com a cara do seu público e ainda levando o nome da sua academia. Legal, muito bom. Mas e depois que você começou a enviar esses scripts que você criou, baseado nessa aula, pessoal, que eu vou deixar aqui, ó, no e-card para vocês poderem depois assistir. Baseado em tudo que você aprendeu, como que foi a receptividade das pessoas na hora que foram abordadas por você? Olha, foi um retorno muito bom, né? E já conseguimos fechar 2 vendas através dessa abordagem e estamos aí. Tem bastante procura também através dessa forma que nós estamos abordando. Então você acredita que deu super certo a sua abordagem? Sim. Sim. Nós estamos falando que nós criamos o script na sexta. Na sexta, no final da tarde, você começou a mandar para algumas pessoas. Como você não trabalha sábado e domingo, na segunda, que é hoje, você já teve uma boa receptividade das pessoas que estão sendo abordadas por você nesse método que a gente criou. Sim. E qual que é o seu público que você escolheu? Academia. Academia. Isso. Pô, legal. Então, além de você trazer ele para um ponto em comum, você apresentou para ele algo novo. Algo novo, por quê? Porque ele não estava pensando naquele momento de fazer bonés personalizados para a empresa dele. Ele não estava entendendo que a empresa dele poderia estar sendo apresentada dessa forma. Então você apresentou algo novo. E automaticamente, quando você coloca um ponto comum, apresenta algo novo que gera algum tipo de emoção, algum tipo de emoção primária. E quais são você sabe qual que é o ponto quais são as emoções primárias? Medo, felicidade, nojo, alegria. Isso, alegria. Bom, quando você cria o script, que esse script ele tenha esses 3 elementos, um ponto em comum entre vocês, você mostra para ele algo novo e você gera qualquer tipo de emoção primária, automaticamente você vende. Esse é o poder de script. Vocês criaram um script aonde tem 3 elementos com diversos gatilhos, aonde as pessoas elas não estavam esperando um tipo de abordagem dessa. E aí você trouxe para o lado pessoal, sem formalidade, mesmo você sendo uma empresa. E aí quando a pessoa ela é abordada, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar. Qual que é a ferramenta que vocês estão abordando? Instagram. O Instagram, certo? Então vamos lá, vocês estão no Instagram. Primeira coisa que ela vai olhar é o seu perfil. Ela vai olhar, pô, seu perfil é realmente profissional? Seu trabalho que você apresentou lá é um trabalho realmente profissional? Passa autoridade? Se sim, ok. Esse é o primeiro ponto que eles vão verificar na hora que você manda um script dessa forma. Ele gostou, gerou emoção. Aí, o que vai acontecer? Lembra que eu falei na aula anterior que o cérebro ele tem 2 partes. Ele tem a parte da emoção e tem a parte da razão, certo? Aqui é a parte da razão agindo, tá? A parte da razão. E a primeira coisa que ele vai fazer é verificar o perfil. Depois de verificar o perfil, ele vai verificar se a empresa é idônea. Se realmente é uma empresa. É tudo o perfil, o lado emocional, o lado racional
do cérebro agindo. Então ele vai verificar o perfil, ele vai verificar se a empresa realmente é idônea e depois ele vai clicar lá ou no direct para falar com vocês ou no link que vocês vão colocar lá no perfil do Instagram. E aí no link, o que deve conter no link? No link que deve conter no link, o que deve conter? No link vai estar lá um book de fotos, para eles verificarem todos os trabalhos e poderem pegar aquele book de fotos e mandar para as pessoas que estão envolvidas no projeto deles. Eles vão baixar o catálogo profissional, tem que ter um catálogo profissional para ele poder tirar todas as dúvidas pertinentes ao negócio. E aí vem os contatos de WhatsApp para ela poder retornar o contato. Entenderam? Então vocês criaram um script aonde gerou algum tipo de emoção na pessoa. E aí na hora que o cérebro falou para eles, olha, você não precisa disso, mas você já gerou uma emoção. O cérebro começa a brigar um com o lado do outro. Ó, eu não preciso disso. Não, mas eu já comprei. Ah, mas verifica se essa empresa realmente existe. Aí ele verifiquei. Ah, mas será que o trabalho deles é bom? Ah, eu verifiquei. Ah, mas tá muito vago. Eu acho que você precisa entender melhor. Cara, entende melhor. Aí o que vai fazer? Ah, mas o catálogo tá muito explicativo. Automaticamente vocês vendem. Fechou? Então eu quero que agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar para o máximo de pessoas possíveis o script que vocês criaram. E aí na próxima aula a gente vai entender um pouco mais a fundo como a gente pode maximizar isso. Porque o script é uma forma de vocês profissionalizarem o trabalho de vocês. Porque antes disso, o que eu fazia? Eu fazia simplesmente o anúncio e vocês só explicavam o boné e o cara simplesmente comprava. Agora, quando vocês têm a sensibilidade de entender como funciona as pessoas, aí o poder de venda de vocês é muito maior. Porque vender boné personalizado é a mesma coisa de você vender uma casa, só que com um valor agregado muito menor. É a mesma coisa de você vender um carro, você vai despertar as mesmas emoções, tá? E aí você precisa ter uma venda consultiva. Não pode ser uma pessoa com sentimento de robô na hora. A pessoa tem que sentir, e aí nesse sentimento, você consegue entender qual é a necessidade da pessoa. Se ela já fabrica boné, você consegue entender quanto que ela paga e você consegue melhorar. E aí, se ela tiver um orçamento muito caro, você consegue vender até mais caro do que você se propôs a vender de imediato se ele só te perguntasse o preço. Certo? Então, nesse caso aqui, quando você está fazendo essa venda consultiva, se você conseguir arrancar dele quanto que ele já paga, ou se não, quanto ele está propício a pagar, ou até quanto ele está propício a produzir. Às vezes você ia produzir, você vai na intenção de produzir 25, 50 peças e às vezes você consegue puxar o dobro de quantidade de peças. Você consegue vender muito mais caro do que o produto, às vezes é a proposta inicial da empresa, quanto a empresa está disposta a vender. Tudo isso vocês conseguem fazer aí com essa venda consultiva. Fechou? Então, bora lá, que aí no próximo passo a gente vai aprender a criar anúncios. Nós vamos criar anúncios utilizando desses gatilhos, usando as mesmas estratégias do script para poder criar anúncios que vendem. Esse modelo de negócio que vocês aprenderam agora é o trabalho de formiguinha, para vocês aprenderem a fazer com que vocês tenham a sensibilidade com o cliente.
Depois, no próximo passo, a gente maximiza isso através de anúncio. E aí, quando o cliente vir até nós vamos ter a sensibilidade de poder conversar com ele da melhor forma e entender a necessidade dele antes de falar de preço. E automaticamente a gente consegue vender até muito mais caro do que era a proposta inicial. Fechou? Pessoal de casa que está assistindo a aula de hoje, muito obrigado por vocês terem assistido. Deixa o like, se inscreve no canal e lembre-se, juntos a gente é muito mais forte. Perfect. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been